Olá, aluno. Seja bem-vindo na continuidade aqui do nosso curso de Matemática Aplicada. Neste agora vamos aprender a construir funções utilizando o R. Mas primeiro eu vou ensinar vocês agora a salvar esse arquivo para a gente começar outro. Porque em alguns momentos você precisa salvar o script, né? Então você vai vir aqui, como ele é o primeiro script que você tem essa abinha aqui, esse disquetezinho onde você pode salvar, você tem esse aqui, como você pode vir em File e Save. Mas vamos clicar aqui, ó, vamos salvar. Quando você for salvar, ele vai salvar na extensão All Files, ou seja, todos os arquivos possíveis. Essa é a questão do R, como ele trabalha. Você vai escolher uma pasta qualquer, deixa eu pegar a pasta aqui do curso de vocês. Ok. E eu vou digitar o nome aqui, ó, Operações Básicas. E vou salvar. Quando eu clicar em salvar, pronto, está salvo como operações básicas, aqui já tem um arquivinho do R. Vamos lá na pasta ver como ele salvou, para você acompanhar aí no seu arquivo. Vamos aqui em funções. Tá vendo? Operações básicas.r. Se acaso no seu computador, às vezes acontece, dele não estar identificado como um arquivo de R, você não tem problema. Você vai clicar nele, vai clicar com o botão direito do mouse, vai vir em abrir com. Quando você escolher o abrir com, ele vai dar as opções que você tem de abrir esse tipo de arquivo. Tá vendo? O meu pode abrir tanto no navegador como no RStudio. Uma vez que você escolheu o RStudio, ele sempre vai abrir. Agora, qualquer arquivo que você salvar, ele já reconhece. Então, é uma maneira de você fazer isso. Então, vou excluir operações básicas. Vou limpar aqui, ó, essa vassoura. Limpa essa área. Limpar essa. Limpar os gráficos feitos. Pronto, o R está pronto e zerado. Não tem nada mais na memória dele. Vou começar um novo arquivo. Esse arquivo nós vamos aprender sobre funções. Como escrever uma função no R. Até isso, o R é muito bom. Vamos relembrar como é que a gente escreve uma função. Uma função geralmente só tem esse formato, né? F de x é igual 2x mais 5. Você já deve ter feito muitas funções assim, lá na matemática. E aí você sabe que a variável aqui é x, ela entra nesse espaço da função, ela também vai entrar aqui, né, e vai multiplicar por 2 e somar com 5. Então, se eu fosse resolver aqui o f de 2, por exemplo, f de 2 será igual, aqui vai ficar 2 vezes o 2 mais o 5, certo? Então, desta forma, ficaria f de 2 vai dar o seguinte resultado. Será igual a 2 vezes 2, 4, mais 5. E f de 2, deixa eu comentar aqui, f de 2 é igual a 9. Estou fazendo isso para que você entenda, né? Como a gente trabalha manualmente uma função. E como o sistema trabalha? Não é diferente. Mas primeiro a gente tem que aprender a declarar uma função. Escrever um algoritmo é fazer um código, declarar uma função, uma rotina. Por isso que a gente tem esse capítulo anterior e já estudamos anteriormente aqui qual é a utilidade de uma função. Se você não assistiu, procure esses vídeos que temos bem descritos sobre esta funcionalidade, ou pode pesquisar algum conteúdo sobre este assunto em qualquer lugar. Mas função é uma operação matemática básica para tudo. E aqui na matemática aplicada também a gente vai usar. O R, ele tem um próprio comando reservado. Se eu vou escrever a função R, então eu escrevo R recebe o comando function. Ó, function é um comando que cria função, que é a função em inglês. Agora sim eu uso o igual e não o recebe, tá? E aqui eu digo qual é a variável. É uma função f de x, não é? Então a variável será x. Então eu escrevo essa sintaxe. F é igual function de x. Aí eu abro chaves e dou um enter. Quando eu dou um enter, ele cria uma chave inicial e uma chave final. Tudo que tiver dentro dessas chaves vai ser atribuído a f, ou seja, a essa função. Agora não é mais um vetor e nem uma variável.
O f vai receber uma função, então ele vai receber uma cadeia de comandos. Então é só colocar esses comandos aqui dentro. O comando, vamos chamar aqui f de x, vai receber quem? Ó, o f de x, qual é a operação? Aqui eu coloco qual é a operação. A operação é 2x mais 5. Mas se eu colocar 2x mais 5, nós temos um erro. O R, o programa em si, não vai entender o que é para fazer com esse 2 e o x. Ele considera o 2 um número e o x uma variável. Então eu tenho que fazer o quê? Entre eles eu tenho que ter a multiplicação. 2x mais 5. Aqui eu não preciso colocar parênteses para ter ordem de precedência, porque primeiro ele vai multiplicar e depois ele vai somar. Mas se você ainda tiver dúvida, pode pôr parênteses para garantir que a ordem de precedência seja seguida. Então, quando isso acontecer, o que significa para a gente? O x, uma variável, vai entrar na função, vai entrar aqui neste comando, não tem nada a ver com esse, tem a ver com esse, e vai multiplicar por 2, somar com 5, vai dar um valor. E esse valor vai ser armazenado em f de x. Essa f de x a gente chama de uma variável local. Deixa eu até comentar aqui, ela é fx, é variável local. Quer dizer, ela só funciona aqui dentro, ela não existe fora disso. Tanto é que ela nem vai aparecer aqui no armazenamento. Pronto. Se eu fizer isso, beleza. Eu vou ter a minha função declarada. Mas qual é o sentido de eu ter uma função? Ele vai resolver toda essa operação e vai armazenar na variável local. Eu preciso que ele mostre a variável local, né? Esse valor tem que aparecer. Existem duas maneiras dele aparecer. Ele pode ser um valor que fica atribuído à função, ou ele pode ser um valor que é para ser escrito na tela. Se eu colocar a palavra return, e aqui eu coloco dentro f de x, ele vai ficar atribuído à função. Para vermos como isso fica, é só dar um Ctrl Enter, pronto, a função está aqui, ó. Veja que agora ela é uma função, e quando eu der o f de 2, olha o resultado que saiu, 9, que é o que a gente tinha feito. Então, ele calculou e retornou esse valor. Isso é muito útil quando eu quero usar essa função em alguma outra operação. Aí eu uso o retorno. Se eu quero que a função calcule o valor para ser utilizado para alguma finalidade, eu uso o return. Agora, se eu quero que esse valor seja escrito na tela para o usuário, aí eu uso o cat, que no R quer dizer que ele vai atribuir. Aí eu posso colocar um texto, por exemplo. Quando eu uso o cat, eu posso colocar um texto para dar minha resposta. Se eu vou colocar um texto, eu vou escrever uma frase. Ela se chama, toda vez que você precisa escrever uma frase, para ela aparecer que ela não seja um comando, você vai abrir uma aspa, nesse caso, e colocar vamos colocar assim, o valor final da função é. Tá vendo? Esse valor que está dentro de aspas, ele se chama string, ou seja, texto. É um outro tipo de variável de atribuição no R. Ele passa a considerar isso só como um texto a ser impresso na tela. Então, esse vai ser o valor impresso, o texto impresso. Mas agora ele não vai mais trazer o resultado. Ele só vai colocar o valor final da função é. É quanto? Para o valor aparecer, aí eu coloco uma vírgula aqui depois da aspas e coloco a variável local que tem essa informação. Então agora ele imprime o texto e vai imprimir informação. Essa informação é variável, depende do valor de entrada. Quando for 2 vai ser 9, quando for 3 será outro valor. Mas isso aqui não muda, por isso que ele fica dentro do parênteses. Toda vez que eu alterar a função, eu recalculo ela, dou Ctrl Enter ou eu vou no Run. E agora quando eu calcular f de 2, olha lá, o valor final da função é 9. Se eu mudar aqui para 3, f de 3, o valor final da função é 11. F de menos 1, o valor final da função é 3. Está vendo? A variável, a função, ela está calculando o valor para qualquer valor de x que entrar aqui dentro. E aí ela vai sempre utilizar o procedimento. E essa função vai ficar aqui o tempo todo, quando você precisar dela. Bacana, não é? Então, existem as técnicas para se declarar uma função e essa é a principal delas. No R é muito simples. Digamos que eu tenha a função g de x agora, que seja igual
2 vezes x elevado ao quadrado mais 5x menos 1. Uma função de segundo grau. Ela tem 2x ao quadrado mais 5x menos 1. Vamos fazer a declaração da função g agora? Então, g será igual, aí escrevo function, a variável que eu tenho é x. Abro uma chaves, dou um enter. Agora eu faço a cadeia de comando. G de x será igual, qual é a operação? 2 vezes x mais 2 vezes x elevado ao quadrado, né? Mais 5x menos 1. Pronto, aqui está minha função. Pela ordem de precedência, primeiro vai resolver a potência, depois vai multiplicar por 2, depois esses aqui eu tenho que ter o sinal de vezes para multiplicar. 5 vezes x, né? Deixa eu tirar aqui. Sempre quando tiver uma multiplicação de variáveis, tem que ter menos 1. Agora eu coloco o retorno, cat, porque eu quero imprimir um texto. Se eu quero imprimir esse texto, o retorno, vou colocar assim agora, a imagem desta função é, coloco uma vírgula e depois coloco qual é a variável local, g de x. Agora que eu fiz isso, ou eu clico na primeira linha ou na última linha da função e dou o run. Aí, ó, a função ficou armazenada. Uma vez que ela está armazenada, é só executar. Quanto que é o g de 2? Olha lá, a imagem desta função é 17. Então, 2 vai entrar aqui e vai dar 17. Quem é o g de 145? A imagem desta função é 42.774. Muito bacana, não é? Espero que você tenha entendido como se declara uma função e faça quantas vezes for necessário. Declare outras funções para que você possa entender o funcionamento desta operação.